Saudações alunos e alunas, tudo bem? Meu nome é Tadeu Canguçu e hoje nós vamos começar a quarta aula de Direito Processual do Trabalho. Preparação aí para o 32º exame da OAB, primeira fase do 32º exame da OAB. Nós não sabemos quando será lançado a data, os editais desse exame, mas já vamos começar a nossa preparação, porque a prova da FGV vai seguir um padrão, então o que nós discutimos aqui, de fato, você vai aproveitar no dia da sua prova. E lembrando que é uma revisão, então pegue a sua CLT, pegue seu caderno, faça as anotações, mas lembre-se, o conteúdo aqui ele é o mínimo que você tem que saber aí para a prova, porque os conteúdos completos eles são bem mais robustos, assim, temos mais jurisprudência, doutrina, tem mais legislação, tem mais raciocínio jurídico. Então aqui nós vamos fazer uma revisão para que você desperte aí para os principais pontos da prova. Se você passar essa aula tranquilamente, sem dúvidas, você está num nível legal, mas qualquer dúvida, entre em contato conosco. Estamos à disposição aí no @professor Tadeu Canguçu e no @os tribuneiros. Então faça sua inscrição aí para você tirar dúvidas, tá? Ficamos à disposição aí no Instagram, @professor Tadeu Canguçu, @os tribuneiros e no YouTube, nesse canal, Os Tribuneiros. Então faça sua inscrição, entre em contato conosco, estamos aí para ajudá-lo nessa importante fase da sua vida, tá? Que é o exame de ordem. Tudo bem? Bom, então preparamos aí, ó, aula 4 é a revisão aí da OAB, processo do trabalho. Tudo bem? Vamos começar então com a fase instrutória. Na aula passada nós terminamos aí a fase postulatória. Basicamente discutimos aí tutela de evidência, tutela de urgência, os procedimentos, tá? Do processo do trabalho aí no final da fase postulatória. E agora vamos para a fase instrutória, que basicamente, gente, vai se resolver na audiência, né? Então, vamos lá para esses detalhes da audiência. Vamos lá. Fase instrutória, horário de realização das audiências. Então, como o tema envolve principalmente a audiência, porque é na audiência em que as principais provas são realizadas, exceto a prova pericial, que aí você vai ter todo um procedimento próprio para realizar a prova pericial, para realizar inspeção judicial, a principal prova, que é a testemunha e o depoimento das partes, que eventualmente pode gerar confissão, são feitos na audiência. Então, por isso a relevância de a gente estudar a audiência nessa etapa, tá? E no quadro seguinte, eu já vou voltar para o fluxograma, vou mostrar para vocês por que a audiência é tão importante. Tá? Então, as audiências, olha só, o horário de realização delas é das 8 às 18, não pode ultrapassar 5 horas seguidas, salvo se houver matéria urgente. Então, se houver matéria urgente, pode ultrapassar 5 horas seguidas, pode ultrapassar 18 horas, tá? Então, artigo 813 da CLT. Tolerância de atraso das partes. As partes podem se atrasar para a audiência? Nem 1 minuto. Quem pode se atrasar? A tolerância de atraso para o juiz, que aí as partes ficam esperando 15 minutos, tá? Mas para as partes não tem tolerância de atraso. Veja só o J da SDI 1.215, ó. Inexiste previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento da parte na audiência. Então não se atrase. Se você for advogado do réu, vai aplicar revelia, tá? Tolerância de atraso do juiz. Esse sim é previsto 15 minutos após a hora marcada. Mas não é o fato da sua audiência atrasar 15 minutos. Não confunda. Se o juiz está fazendo uma audiência atrás da outra e a sua atrasa mais que 15 minutos, o juiz está no fórum, o juiz está em exercício, está trabalhando. Não é nesse sentido. Imagine que você é a primeira audiência e o juiz não chegou ainda. Tudo bem? Aí você poderia marcar uma outra audiência pelo atraso de 15 minutos. Mas o juiz estando trabalhando, ainda que atrase 20 minutos, meia hora, 1 hora, as partes não podem registrar em audiência e ir embora, tá? O juiz está trabalhando, não está computando esse tempo de atraso, porque ele já está no fórum,
mas está em outras audiências, tudo bem? Importante destacar que a pessoa jurídica de direito público sujeita-se também à revelia, olha só, o J 152 do STI. Então, nesse caso de atraso, ausência na audiência, ó, pessoa jurídica de direito público sujeita-se à revelia prevista no 844. Então, olha só a importância aqui da audiência. Então, temos a fase postulatória que fomos até aqui. Não teve acordo, começou a fase instrutória. Então, é a defesa, tudo bem? É a defesa e, na sequência, você tem o julgamento, tudo bem? Então, veja só, faz a defesa, faz a audiência de instrução, tenta nova conciliação, daí depois você entra no julgamento do juiz. Nessa audiência, vamos fazer um foco nela aqui, ó. Nessa audiência é que vão ser produzidas essas provas aqui, ó. Documentais, testemunhais, depoimentos pessoais, e por isso ser importantíssimo essa fase, tá? E por isso uma atenção especial na audiência onde tudo acontece, tá? Então você tem uma relevância muito grande. E veja só, tentou a conciliação na audiência, não deu, vai para contestação. Vai para contestação. Então, se a parte não apresentou antes a contestação, ela pode apresentar na hora ou em 20 minutos oralmente, tá? Assim que vai funcionar a contestação, olha só. Então, a oportunidade do réu de se defender é decorrência do princípio do devido processo legal, certo? Do contraditório também, da ampla defesa, e pode ser oral na audiência ou escrita antecipadamente. Olha o artigo 847. 20 minutos para aduzir defesa ou apresentar a defesa escrita até a audiência, antes de começar a audiência. Prazo para a defesa escrita. Antes da audiência é garantido o mínimo de 5 dias úteis anteriores. Então veja só, o prazo da contestação trabalhista é garantido no seguinte sentido. Réu, você tem que apresentar a defesa na audiência e eu estou te notificando com 5 ou mais dias de antecedência. Então eu tenho 5 dias antes da audiência para ser notificado. E aí eu vou conseguir nesses 5 dias a fazer a minha defesa, tá? Se eu for pessoa jurídica de direito público e tiver o dobro do prazo, eu vou ter 10 dias, ou seja, do dia da audiência para o dia da notificação tem que ter 10 dias, ou seja, notificado 10 dias antes, é assim que se conta o prazo na contestação trabalhista. E aí apresenta a defesa, ou escrita antes ou oralmente na audiência, após a primeira tentativa de acordo frustrada, no caso, porque se fechar acordo, acabou o assunto, né? Então, antes da audiência, garantido o prazo mínimo de 5 dias anteriores e para as pessoas jurídicas de direito público, 10 dias úteis. Artigo 841. E a contestação, ela tem os princípios da contestação. Vamos sacar o principal princípio, impugnação. Tudo que o autor falou pode ser mentira, é dever da ré impugnar. Se ela não impugnar, ela confessou, não houve defesa sobre aquele ponto, ficou incontroverso, tudo bem? Então o principal princípio da contestação é a impugnação. A contestação serve para impugnar. O que não foi impugnado em relação à petição inicial fica como ponto incontroverso e já, então, decidido, né? Então, a contestação, o que mais tem que ser observado na hora de fazer a contestação é a impugnação. Além da reconvenção, além da contestação, a parte reclamada pode apresentar reconvenção, que nada mais é do que um contra-ataque. Você foi processado por horas extras e aí você processa o seu empregado por ele quebrou um determinado equipamento na empresa. Tudo bem com dolo, por exemplo. Então fica a ação do empregado contra você pedindo hora extra e a ação sua contra o empregado, a reconvenção, pedindo o ressarcimento de um equipamento. Tudo bem? Então, essa é a ideia da reconvenção. E você pode apresentar só, a reclamada pode apresentar só reconvenção. Pode apresentar contestação, reconvenção ou só reconvenção. Então, sobre reconvenção, ó, artigo 343.
Então a reconvenção é um contra-ataque da parte reclamada em face da parte autora, pois o réu ajuiza a ação no mesmo processo. A reconvenção tem natureza de ação própria e é no mesmo processo, tá? E é uma faculdade da ré. A ré pode ou não exercer esse direito. A denominação do autor passa a ser autor reconvindo e réu reconvinte. Tudo bem? A reconvenção não está prevista na CLT, está no CPC. Vamos para o CPC então. No CPC, veja só, na contestação é lista ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com fundamento da defesa. Então tem que ter uma pertinência, no caso, com a relação de trabalho, tá? Mas pode ser feita aí uma pretensão própria. O autor vai ser intimado para apresentar a resposta. No caso aqui, a resposta apresenta 15 dias, tá? Na Justiça do Trabalho fica a mesma resposta do réu, tá? Ou o prazo fixado pelo juiz. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva não obsta o prosseguimento. Então, se a ação principal ela é extinta, continua a reconvenção. Pode ser proposta contra o autor e terceiro. Pode ser proposta em litisconsórcio com terceiro, tá? E também independe da contestação. Tudo bem? Nesse quadro aqui fica bem claro, ó, a defesa com ou sem reconvenção. Tudo bem? Bom, então vimos aí a audiência, o funcionamento da audiência, tolerância de horário, contestação, reconvenção, tá? Vamos agora para o coração do processo, as provas, certo? Então, exatamente as provas é que vão mudar o jogo. Por quê? O autor disse determinadas coisas, o réu disse outras. O autor trouxe documentos, a ré trouxe documentos. Quais documentos são válidos? Ainda é possível as provas testemunhais. Então, de repente, uma prova testemunhal consegue invalidar todo um controle de jornada da ré. E aí essa prova testemunhal, com base nessas provas, com base nos depoimentos das partes, com base nas alegações das partes, o juiz vai fixar os horários. Tudo bem? Então, o autor vai apresentar seus documentos, suas testemunhas, o réu vai apresentar seus documentos, suas testemunhas, e desse conjunto probatório é que se chega às conclusões se o autor estava correto, se a ré estava correta, ou se há um meio termo aí no caminho, tá? Bom, então, somente as provas é que vão ajudar a revelar esse imbróglio, tá? Carnelucci chamava as provas de coração do processo, pois convence o julgador e demonstra certeza sobre os fatos veiculados. Então esse é o objetivo. Quando você chega para analisar as provas, você já começa a vislumbrar qual será o resultado de mérito, tá? E o que são objeto de prova? Fatos controvertidos, porque o que foi confessado, o que é incontroverso, não precisa de prova. É só fato controvertido. Se o réu não impugnou, ou se houve revelia, não tem fato controvertido. Então não precisa de prova, tá? Além de fatos controvertidos, tem que ser relevante, tem que ser pertinente. Não adianta um fato irrelevante ou impertinente, você também não precisa fazer prova. E o juiz vai decidir isso. O que é relevante e o que é pertinente. Justamente porque o juiz ele é o presidente do processo e ele vai ver o que é pertinente e o que é relevante para fazer a prova. Os advogados vão apresentar as testemunhas, vão fazer as perguntas, mas eventualmente o juiz vai conduzindo aí, evitando fazer prova de fato impertinente, irrelevante e incontroverso. Certo? Então, prova somente de fatos controvertidos, relevantes e pertinentes. E não dependem de provas. O que é fato notório, fato confessado, olha só, uma revelia, né? Fato incontroverso, que não foi impugnado, por exemplo, e em cujo favor milita presunção legal de existência de veracidade. Vamos para algumas questõezinhas de ônus da prova.
Do vale transporte, de quem é o ônus da prova? O vale transporte, o empregador tem que, por escrito, perguntar para o empregado: você quer o vale transporte? Sim ou não. E ele tem que provar a manifestação de vontade. Então é ônus da prova do empregador provar se houve ou não o pedido de vale transporte. Identidade de função. Identidade de função. De quem é o ônus da prova? Aí é do empregado. O empregado que busca um paradigma para aumentar o seu salário, né? Eu vou fazer a mesma função que aquele empregado, eu tenho que provar que eu fazia a mesma função, tá? O ônus da prova é do empregado. Por quê? Porque o empregador contratou o empregado, disse qual é a função dele, anotou isso em carteira, pagou o salário correspondente. Se ele está dizendo que fez a função de outro empregado que ganhava mais, é o empregado que tem que provar. Tudo bem? Mas qual que é a regra geral? Qual que é a regra geral do ônus da prova? Que quem tem que provar o quê? Regra geral, prova quem alega. Tudo bem? No caso ali da identidade de função do empregado, no caso ali do vale transporte, por ter uma regulamentação legal do empregador apresentar aí a manifestação de vontade do empregado, é ônus da prova do empregador o vale transporte, mas regra geral, o processo do trabalho adota a teoria estática do ônus da prova. Prova quem alega. Excepcionalmente, adota-se a teoria da aptidão de prova. Prova quem tem mais aptidão a fazer essa prova. Que aí você entra numa seara dinâmica, de distribuição dinâmica do ônus da prova. Tudo bem? Regra geral, teoria estática. Vamos lá. Regra geral, teoria estática. O reclamante tem o ônus de provar fatos constitutivos do seu direito. O reclamado deve provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do reclamante, conforme artigo 818 caput. Exceção é a teoria dinâmica, em que a CLT permite que o juiz, por decisão fundamentada, atribua o ônus da prova de forma diversa, nos casos previstos em lei, diante de peculiaridades do caso concreto, tal como impossibilidade ou excessiva dificuldade de se desfazer do encargo probatório, certo? E aí vige o princípio da aptidão. Deve se aplicar antes da fase instrutória para possibilitar que as partes cumpram o seu ônus, e ele delimita parte reclamada está na posse das provas, tem mais aptidão, então o ônus da prova é de quem alega. No caso específico de controle de jornada, milita a presunção legal, no sentido de milita a obrigação legal, no sentido de mais de 10 empregadores, o empregador tem que manter controle de horário. Se ele tinha que manter o controle de horário, traga esse controle de horário para os autos. Tudo bem? Mas essa prova vai depender dos pedidos, vai depender dos fatos alegados na inicial, da situação jurídica. Então, cada caso você tem. Quero que você leve isso para casa hoje, coloque na sua mente que a regra geral prova quem alega. Exceção, prova quem tem mais aptidão, ou conforme houver uma distribuição diferente, conforme teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova. Tudo bem? Agora vamos para as testemunhas. A gente já falou sobre as testemunhas quando falamos dos procedimentos, né? Mas vamos repetir aqui, só para acrescentar mais um procedimento, que é o inquérito para apuração de falta grave, que além de ser escrita, pode ter 6 testemunhas, tá? Então, no rito sumaríssimo temos 2, no rito ordinário, que é acima de 40, e no rito sumário, que é até 2 salários mínimos, podem 3 testemunhas, e na apuração de falta grave, que é para aplicar justa causa para dirigente sindical, além da petição ser escrita, podem ser ouvidas 6 testemunhas. Então é testemunha pra caramba, mas é por conta da proteção que o ordenamento jurídico trabalhista dá ao dirigente sindical. Protege ele de uma dispensa sem justa causa, tá? Tem que haver justa causa
para demitir um dirigente sindical e 6 testemunhas de cada lado podem ser chamadas para tratar do tema. Tudo bem? Agora a gente vai entrar na fase decisória. É uma fase curtinha, mas é o final do processo. Então, tramitamos o processo até a audiência, fizemos toda a audiência, defesa, oitiva de testemunhas, produção de provas, acabaram as provas, quem provou, aprovou, quem alegou e não provou, né? Vamos ver o resultado agora. Quem alegou, mas o outro tinha que provar pela teoria dinâmica, vamos ver se ele se desincumbiu desse ônus atribuído a ele pelo processo. E agora chegamos na fase de encerrar o procedimento, aí na primeira fase de jurisdição, na fase de conhecimento. Vamos lá? Então, para a tela aqui, fase decisória. Então a fase decisória ela se encerra então com a sentença nos dissídios individuais. Vamos para o conceito de sentença. Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487 do CPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então veja só. O processo caminhou ali da petição inicial até o encerramento da instrução. Teve as provas, teve as audiências, defesa, enfim. Agora chegou a hora da sentença. A sentença, ela põe fim ao processo de conhecimento, à fase cognitiva do processo comum e também extingue a execução. Nós vamos ver que no procedimento de execução tem a decisão da execução, tem a sentença de execução. Tudo bem? Para nós aqui vai servir a definição de sentença como encerramento da fase cognitiva do procedimento comum, tá? Então nós vamos encerrar a fase cognitiva e com a sentença. A sentença ela encerra e ela dá o julgamento de mérito, ou o julgamento processual terminativo aí, do processo. Enfim, vamos ter a sentença após o encerramento da fase cognitiva, após o encerramento da fase instrutória. Tudo bem? O principal tema agora aqui da sentença são os seus elementos. O que tem que ter a sentença? A sentença começa com um relatório, aí você tem fundamentação e você tem dispositivo. Tudo bem? No rito sumaríssimo, lembrando, é dispensado o relatório. Já vai direto para fundamentação e para os dispositivos. Certo? Relatório. Elenca ali os principais fatos do processo. Fundamentação. Indica os pedidos, analisa os fatos do pedido, as provas, decide, e no dispositivo, aí tópico a tópico na parte da fundamentação, né? E no dispositivo resume o que foi deferido. O que foi indeferido não faz parte do dispositivo. Por quê? A petição inicial, no frigir dos ovos, né? No final, em síntese, a petição inicial pede uma mudança no ordenamento jurídico. Quero que reconheça que o meu empregador não pagou horas extras, quero as horas extras. Então, quando o juiz ele vai operar o processo e ele vai condenar o reclamado, ele está dizendo, olha, esse ato aqui do reclamado ofendeu a legislação, ofendeu o ordenamento jurídico. Então, para você fazer uma costura, um reparo no ordenamento jurídico, é devida a condenação. Ou seja, no dispositivo vai constar as condenações, as obrigações de fazer, as obrigações de não fazer, as obrigações de pagar, as obrigações de dar, enfim. Essas obrigações vão constar no dispositivo. Por quê? Foram obrigações que o juiz reconheceu que não foram corretamente adimplidas pelo empregador. Tudo bem? Então, no dispositivo vão constar as obrigações de fazer, não fazer, pagar, certo? As questões improcedentes da petição inicial, o juiz analisa o documento e se certifica que aquelas atitudes do empregador foram corretas.
Não há o que condenar o empregador. Então elas não vão constar no dispositivo, vale o que foi feito, certo? O que é objeto de condenação são situações em que houve infração à legislação trabalhista. Tudo bem? Perceberam a lógica? Então, vamos voltar aqui para os slides então. Importante perceber que é importante o aluno ter a ideia de que é o seguinte, ó, na sentença tem um vencedor e um vencido por pedido, tá? É comum uma trabalhista ter 30, 40 pedidos. Então, por pedido, você vai analisar. Não, no intervalo entre a jornada, o autor foi vencedor. No banco de horas, foi mantido o banco de horas. O réu foi vencedor. Então, na indenização, o réu foi condenado. Então, o réu foi vencedor. Então, cada pedido você tem vencido e vencedor, tudo bem? É bom você ter essa noção. Por quê? Suponhamos num processo em que o autor pede horas extras e indenização. Ganha as horas extras, perde a indenização. O autor pode recorrer da indenização, onde ele foi vencido, e aí ele tem interesse recursal, e o réu pode recorrer das horas extras, onde ele foi vencido, que também ele teria interesse recursal. O réu que não foi condenado em indenização por danos morais, ele não tem interesse em recorrer sobre a indenização por danos morais. Tudo bem? Então, fique bem atento dessa lógica da sentença. Na fundamentação, a sentença vai passar ponto por ponto, deferindo ou indeferindo, julgando procedente, parcialmente procedente ou improcedente os pedidos. E conforme for procedente, o réu pode recorrer. Conforme for improcedente ou parcialmente procedente, quando for improcedente, o autor pode recorrer. Quando for parcialmente procedente, as duas partes podem recorrer. Tudo bem? Entenderam como é que funciona? Vamos agora, porque isso a gente vai usar depois no recurso, tá? Essa ideia da sentença nós vamos no recurso. Mas entenda que a sentença é o final do processo de conhecimento no primeiro grau e o final do processo de execução. Após a fase postulatória, a fase instrutória, a sentença bota um fim aí na fase cognitiva do processo de conhecimento, julga os pedidos e aquilo forma um arcabouço que vai para a execução. Mas antes de ir para a execução, só vai para a execução quando transitar julgado. A não ser que for execução provisória. Mas antes de ir para a execução ainda podem ser feitos os recursos, tá? E os recursos vão ser feitos com base nessa lógica. O vencido recorre das partes em que foi vencido. Tudo bem? Bom, mais um tópico aqui que o momento mais propício para tratar dele justamente na sentença, que são os honorários advocatícios. Os honorários advocatícios representaram a maior mudança no processo do trabalho, junto com a assistência judiciária. Mas ainda assim honorários é maior. Porque agora existem 3 modalidades de honorários no processo. Os contratuais, que sempre existiram, os assistenciais, que sempre existiram e também continuam existindo. Os contratuais decorrem da relação de prestação de serviço entre o advogado e o empregado, entre o advogado e a parte. Os assistenciais, isso aqui, cada um que decide como vai fazer, tá? A empresa contrata o seu advogado, o autor contrata o seu advogado e cada um se resolve com o seu advogado. Agora, os honorários assistenciais são devidos quando tem intervenção do sindicato e o autor é beneficiário da ajuda gratuita. Então, como o autor não vai pagar o sindicato, os honorários assistenciais justamente é para haver uma remuneração aí do sindicato. Tudo bem? Bom, mas esse aí está um pouco em desuso. Não é que está em desuso. É que agora os holofotes foram para os honorários de sucumbência. Esse aqui é a joia da reforma trabalhista. Joia por quê? Antes era fácil advogar a justiça do trabalho para o autor. Você simplesmente pedia tudo, mesmo que não tivesse nenhum
nem pé nem cabeça. Por quê? Não era condenado em honorários. Agora você tem que filtrar os pedidos, porque o que você perder pode representar pagamento de honorários sucumbenciais, né, que vão, inclusive, prejudicar o direito do seu cliente. Tudo bem? Então veja só, a reforma trabalhista transformou os honorários sucumbenciais na regra geral. Todos os processos agora têm honorário de sucumbência. Antes, somente causas que não eram de relação de emprego que tinham honorário de sucumbência. Agora todos os processos têm honorário de sucumbência, tá? Olha como é que ficou o artigo 791-A da CLT. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido, ou não ser possível mensurar sobre o valor da causa. Então os honorários de 5% a 15%, honorários de sucumbência, são devidos ao advogado, e é do advogado esses honorários, tá? É devido ao advogado, ainda que atue em causa própria, sobre o valor da liquidação de sentença, do proveito econômico, tá? Ou não sendo possível mensurá-los, do valor da causa. Então os honorários advocatícios aí representaram a maior mudança, que agora o sucumbente vai pagar honorários. Tudo bem? Bom, vamos só dar mais uma revisada aí final no fluxograma, para vocês agora terem a ideia final, tá? Veja só, o processo começou lá na petição inicial, teve a notificação do reclamado, foi instalado o processo. Se não houve comparecimento em audiência, o processo, se o réu faltou, houve revelia, se o autor faltou, arquivou o processo, tenta o acordo, teve acordo, fim do processo, não teve acordo, abre prazo para defesa, aí entra a fase instrutória, tá? Até aqui foi fase postulatória, então postulatória, a partir daqui instrutória, e aqui no final decisória. Faz todas as provas, tenta de novo o acordo, não teve acordo mesmo, aí vai para a sentença. E aí a sentença, olha só, está no final. Está no final. Ela vai pôr fim ao processo aí de conhecimento. Tudo bem? Então, com esse resumo aí final, nós terminamos as 3 fases: postulatória, instrutória e decisória. Na próxima etapa vamos tratar de fase recursal, tudo bem? Mas antes de irmos para o próximo vídeo, eu peço que vocês se inscrevam nos nossos canais, tá? Eu estou no Instagram, na @professor Tadeu Canguçu, no Instagram Os Tribuneiros, tá? Que é o Instagram desse canal, e no YouTube Os Tribuneiros. Então se inscreva, compartilhe, participe aí para continuar o desenvolvimento nos seus estudos e poder fazer uma boa prova de OAB, tudo bem? Desejo a todos bons estudos e até a próxima.